Glórias a Deus. Glória de Deus nessa noite com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Que maravilha estamos reunidos aqui nessa noite para exaltar o nome do Senhor. Então vamos meditar na palavra do Senhor? Vamos? Glórias a Deus. Abre sua Bíblia no livro de Marcos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Marcos, capítulo 9. A partir do versículo 14. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 9, versículo 14 a seguir. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. O título diz: O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos expulsar? Glória a Deus. E disse-lhes: Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Não se assenta não, desocupa suas mãos. Vamos fazer uma oração, vamos fazer uma breve oração, última volta da campanha. Vamos entregar essa campanha nas mãos do Senhor Jesus, orar para a preparação da próxima campanha. Em nome de Jesus, feche suas olhos, levante as suas mãos e toda a igreja vai dando glória, 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 glória a Deus. Poderoso Deus, majestoso e glorioso Pai, graças te damos, Senhor, meu Pai, nesta noite pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais nesta noite em tua casa, em tua presença, para exaltar e glorificar o teu nome. Senhor, meu Deus, graças nós te damos, Senhor, por esta última volta da campanha, Senhor, de sexta-feira. Até aqui nos ajudou o Senhor, meu Pai.
jovem que estava oprimido pelo diabo há muito tempo. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele vai para o monte e leva os seus discípulos. Jesus chama Pedro, Tiago, João e vai para o monte. E ali a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele ora, Jesus ali, ele, aleluia, é transformado. A Bíblia vai nos dizer que ele é transfigurado em glória. E os seus discípulos vêm ele falando com Moisés, com Elias, ele conversando diretamente com Deus, e vê ali os anjos servindo ao Senhor. Os seus discípulos, eles ficam admirados, os 3 discípulos que estavam com o Senhor. Mas a Bíblia vai nos deixar claro, onde nós lemos, que enquanto Jesus estava no monte orando, enquanto Jesus estava no monte falando com o Pai, enquanto Jesus estava no monte, aleluia, pedindo ajuda ao Pai, aleluia, Pedro, Tiago e João estavam com Jesus, mas os demais discípulos não subiram ao monte. Os demais discípulos ficaram embaixo com a multidão. E a Bíblia vai nos dizer que logo depois que Jesus termina a oração, logo após Jesus terminar, ele, Pedro, Tiago e João desce do monte. E quando eles chegam embaixo, eles encontram uma grande multidão, mas aquela multidão estava em alvoroço. Aquela multidão estava discutindo. E Jesus olha e pergunta: por que vocês estão discutindo? Por que vocês estão, aleluia, se questionando? Por que vocês estão discutindo? A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que um certo pai, aleluia, ele pega o seu filho que já estava endemoniado há muito tempo, aleluia, e leva até os discípulos de Jesus, ou seja, leva até os discípulos que ficaram embaixo, levam até os discípulos que não foram para o monte, leva para os discípulos que não estavam na oração, leva aquele menino para os discípulos que estavam embaixo, em vez de estar intercedendo, em vez de estar buscando, estava discutindo com os fariseus. E ali a Bíblia vai nos dizer que Jesus olha, e ele só olha, aleluia, que está o pai. Este pai trouxe esse menino, e os seus discípulos não puderam expulsar o demônio que estava oprimindo a vida deste menino. Aleluia. A multidão diz: Mestre, trouxe-te o meu filho. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaçam, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Aleluia. Irmãos, isso é uma coisa muito triste. Nós que andamos com Jesus, estamos dentro da casa do Senhor, aleluia, que já expulsamos demônios, que pregamos a palavra, que cantamos, que oramos, que jejuamos, aleluia, precisamos estar em constante busca, em constante oração, em constante jejum, em constante consagração, porque a casta de demônio não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Enquanto Jesus estava com seus discípulos, os seus discípulos
mágoa? Até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. Trazei-me. Irmãos, Jesus desceu do monte, Jesus chegou diante daquela multidão. E quando Jesus ele chega no ambiente, a situação ela tem que mudar. Aleluia. Quando Jesus chega no ambiente, aleluia, se os discípulos não estavam orando, se os discípulos não estavam jejuando, mas Jesus estava ali, com a autoridade de Jesus, o demônio não pode resistir. Na autoridade de Jesus, o demônio não pode resistir. Na autoridade de Jesus, aleluia, tem que haver libertação, transformação, salvação, curas e milagres, porque onde ele chega, o milagre acontece. Aonde ele chega, o demônio tem que ir embora. A presença dos seus discípulos não foi suficiente para expulsar aqueles demônios que estavam sobre a vida daquele rapaz. Amém. Rapaz, porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus pergunta para ele: há quanto tempo seu filho está dessa maneira? E o pai vai responder: desde a sua infância. Então já havia anos que ele estava sendo atormentado, já havia anos que ele estava sendo oprimido. Quem sabe o seu pai já havia buscado de todas as formas a solução para os problemas do seu filho. Quem sabe o seu pai já havia procurado médicos. Quem sabe o seu pai já havia procurado tratamento. Quem sabe talvez seu pai já até havia procurado psicólogos, psiquiatras para tentar resolver a situação do seu filho por meio de tratamentos, por meio de remédios, aleluia, de alguma forma, mas ele não conseguiu resolver o problema do seu filho. Dia após dia, mês após meses, anos após anos, e o seu filho só ia piorando, ao ponto daquele demônio lançar aquele jovem, aquele rapaz no fogo e na água para tentar matá-lo. Só que tem uma coisa: chegou um dia que este pai, ele vai ao encontro de uma pessoa certa. Ele foi até os discípulos, mas os discípulos não puderam resolver. Então agora ele chega diante da presença de quem? Diante da presença de Jesus, aquele que manda e o mar obedece, aquele que manda sair e o demônio tem que bater em retirada. Há muito tempo aquele homem estava sofrendo pela situação do seu filho. Quem sabe nessa noite eu estou falando com pessoas que há muito tempo estão sofrendo com situações em que homens não puderam resolver o seu problema. Quem sabe nessa noite eu estou falando com pessoas que há tanto tempo buscou solução através de tratamentos, através de medicamentos. Quem sabe eu estou falando com pessoas que há tanto tempo buscou um tratamento médico, psiquiátrico e até hoje não resolveram o seu problema. Quem sabe eu estou falando com pessoas que já buscou a feitiçaria, já buscou a macumaria, já buscou em várias igrejas, já bateu em tantas portas e os seus problemas ainda não foram resolvidos. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você veio em busca da pessoa certa. Ele está presente, ele está na casa e está disposto a solucionar o seu problema. Se é macumba, vai ter que sair. Se é feitiçaria, vai ter que bater em retirada. Se é problema espiritual, Jesus está aqui e os demônios têm que cair por terra em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Jesus olha para aquele homem e diz: tudo é possível que crer. Se você crer, é possível que o seu filho seja liberto. Se você crer, é possível essa enfermidade ir embora. Aleluia. Se
certa. E aquele pai daquele rapaz, ele foi até os discípulos, porque esses homens andam com Jesus, eles caminham com Jesus, eles comem com Jesus, eles entram nas casas junto com Jesus. Então não vão até os discípulos, aleluia, mas chegando diante dos discípulos, infelizmente, ele não conseguiu a solução para o problema do seu filho, mas foi neste momento que Jesus entra em cena. E quando Jesus chega para libertar. E quando Jesus chega para transformar. E quando Jesus chega para operar um milagre. Quantas pessoas vão em busca de mudança e transformação através de clínicas, internando os alcoólatras para serem libertos. E muitos deles conseguem sair daquela vida, mas outros não conseguem. Quantos vão buscar a transformação, a libertação das drogas, e muitos não conseguem. Porque às vezes estão buscando em lugar errado. Às vezes estão buscando em pessoas erradas. Quantas pessoas que estão buscando solução para o seu casamento,